E se mutantes, clones e híbridos de pessoas com animais não fossem apenas fantasia ou ficção científica? Daniel Stulin é um jornalista investigativo premiado e autor de best-sellers como A Verdadeira História do Clube Bilderberg, publicado em 64 países e traduzido para 41 idiomas. Em agosto de 2010, ele foi convidado por Fidel Castro para uma reunião pessoal em Havana, depois que Castro leu seu livro. Em outubro de 2010, Stulin tornou-se o primeiro jornalista a fazer um discurso para os chefes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Venezuelanas sobre estruturas financeiras globais e o Grupo Bilderberg, uma conferência anual apenas por convite das elites nos campos de negócios, finanças, mídia, militar e política. Stulin é autor de 12 livros, 5 deles best-sellers internacionais, incluindo O Império Invisível, Conspiração Octopus, Desconstruindo o Wikileaks e O Senhor das Sombras. Seu último livro, Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, livro que você encontra no emporiodoperegrino.com.br, aliás, sugere que a profundidade do progresso e do desenvolvimento tecnológico é tal que as pessoas em um futuro muito próximo podem não ser mais totalmente humanas. Ele pergunta: a humanidade está em perigo por causa dessa dominação da ciência e da tecnologia? A ascensão do transhumanismo, a era da transição, a pós-humanidade, a biologia sintética, a imortalidade cibernética, as novas tecnologias de controle e as razões pelas quais a elite global está interessada no controle da população responderão à sua pergunta. A maioria dos leitores conhece o seu livro mais vendido, A Verdadeira História do Clube Bilderberg, no qual você descobre o secreto grupo global de planejamento de elite que se reúne anualmente. Nas reuniões em Bilderberg, a elite expressa suas preocupações, como, por exemplo, como fez em 2017 ao se preocupar com a ascensão do Irã, Rússia e China, e, claro, com a situação volátil na Ucrânia. Agora, em 2020, vemos que estão fazendo algo a respeito disto. Ao analisar o livro Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, percebemos que estamos testemunhando em primeira mão a destruição da economia mundial e o trabalho das forças supranacionais, coisa que se concretiza fortemente neste ano. É obviamente tudo proposital. Quando se fala em política, geralmente imaginamos ações estrangeiras ou internas executadas por governos nacionais. Mas temos que entender que os presidentes e primeiros-ministros são meros mensageiros daqueles que governam o mundo realmente por trás dos bastidores. Por isso, para entender o que está acontecendo no mundo, precisamos enquadrar questões em termos de decisões políticas globais. Essas decisões não são tomadas na Casa Branca ou na Downing Street, mas nas salas dos fundos da elite supranacional. O que está acontecendo na Ucrânia, as revoltas na Venezuela, a destruição total da economia americana, as pandemias mundiais, as guerras contra as drogas na Colômbia e além, o Kosovo, a Iugoslávia nos anos 90, a Síria, revoluções coloridas, etc., etc. O transhumanismo é um sonho de alta tecnologia de cientistas da computação, filósofos, cientistas neurais e muitos outros membros da elite ou de pessoas que trabalham para eles. No transhumanismo, a preocupação é usar avanços radicais na tecnologia para aumentar o poder do corpo humano, da mente e, finalmente, toda a experiência humana. Para a maioria das pessoas, isso soa como algo de um filme de ficção científica. Poucos estão cientes dos avanços constantes da tecnologia, o que torna a visão transhumanista uma possibilidade muito real para o futuro próximo, sem que as pessoas percebam sua chegada. Por exemplo, interfaces de neurochips,
chips de computador que se conectam diretamente ao cérebro, que estão sendo desenvolvidas no momento, como você já viu quando tratei aqui por várias vezes a respeito do Neuralink de Elon Musk, são alguns dos exemplos. O objetivo final de um chip cerebral seria aumentar a inteligência milhares de vezes, basicamente transformando o cérebro humano em um supercomputador. O bem-estar emocional ao longo da vida também é um conceito-chave no transhumanismo. Isso pode ser alcançado através da recalibração dos centros de prazer no cérebro. Sugeriram-se formuladores de humor farmacêuticos que serão mais limpos e seguros do que medicamentos que alteram a mente. Esta é a ditadura científica do século XXI de Aldous Huxley, porém sem lágrimas. O transhumanismo nasceu do humanismo, que é mais um disfarce inteligente de cientismo, criado especificamente para que as operações globais de eugenia pudessem ser realizadas sem serem notadas. Você tem notado, por exemplo, como estão querendo coletar seus dados médicos, sua sequência de DNA? Não é por acaso. Quem não for considerado geneticamente eleito poderá ser levado na próxima pandemia geneticamente direcionada. No início do livro Transevolução, se estabelece um vínculo entre a reunião do grupo Bilderberg de 2005 e o documento do governo britânico de 2006, o Strategic Trends Report 2007-2036. Isso ocorre porque, no final da conferência de Bilderberg, na Alemanha, em 2005, o autor de Transevolução recebeu um primeiro rascunho do que mais tarde se transformou em um relatório do governo do Reino Unido, o tal Strategic Trends Report 2007-2036, um documento-fonte secreto sobre o futuro da humanidade. Este relatório de 91 páginas é o modelo para os futuros requisitos estratégicos nacionais do Reino Unido por meio da análise dos principais riscos e choques futuros das áreas e mercados financeiros, econômicos, políticos, demográficos e tecnológicos do mundo. Mas não foi o único relatório. Nas investigações do autor, ele se deparou com dois relatórios muito importantes publicados há mais de uma década pelo governo britânico e pelo governo dos Estados Unidos. Um deles é chamado A Era da Transição, que tratava de nanotecnologias, biologia, tecnologia da informação e tecnologia cognitiva. O outro documento é o Futuro Global da Rússia para 2045, o Global Future 2045. A esperança e a ideia dos formuladores destas políticas é integrar a humanidade à natureza para salvar o planeta Terra da própria humanidade. As visões apresentadas incluíam robótica, cibernética, inteligência artificial, extensão da vida, aprimoramento do cérebro, interação cérebro-máquina, realidade virtual, engenharia genética, teletransporte, engenharia neuromórfica e capacidades humanas aprimoradas para fins de defesa. Ao compreender o transhumanismo, você percebe que nós, o povo, somos vistos como inimigos da elite mundial e, através do avanço e aprimoramento tecnológico, eles serão capazes de controlar o futuro da humanidade. Tudo isto parece apenas ficção científica, apenas àqueles que ignoram totalmente o mundo em que estão vivendo. Estes serão pegos totalmente de surpresa. Fora a grande massa de ignorantes, os poucos aqui no Brasil que já sabem que estas coisas estão ocorrendo, estão, a maioria deles, inscritos aqui neste canal. Porém, mesmo dentre os poucos que sabem, uma minoria ainda menor compreende que a base de toda esta tecnologia envolve magia negra, conceitos modernos de alquimia e coisas que certamente são indizíveis fora da comunidade fechada, justamente pela ignorância e cegueira coletivas. Se você quiser saber mais a respeito do assunto, pode acessar o livro Transevolução, a Era da Iminente Desconstrução da Humanidade, no emporiodoperegrino.com.br,
cujo link está na descrição. Mas, no vídeo de amanhã, trarei uma continuação deste assunto que não se esgotou hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.